Oiê, gente, eu sou a Nélita, eu vivo aqui na Suíça, eu compartilho com vocês um pouco da minha vida espiritual. E aí eu deixo algumas fotos e vídeos dos lugares que às vezes eu faço um passeio. Esse lugar é um caminho que estava no outono, então tem muitas folhas secas no chão e tinha lá umas águas. Eu tirei o som, né, porque faz barulho, mas eu vou então compartilhar com vocês hoje sobre a ansiedade, uma coisa tão séria nessa sociedade que estamos vivendo, né? E como eu já venci isso na minha vida, então eu tenho esse anseio de querer compartilhar com vocês, porque existe dois segredos que, se você compreender esse segredo e colocar em prática, você também vai conseguir vencer a ansiedade. É lógico que naturalmente, como ser humano, nós teremos ansiedades na vida, em algumas situações, mas existe uma imensa diferença entre quando você não pratica esse segredo que eu vou estar aqui revelando para vocês, do que quando você pratica. Então, por isso que eu estou aqui agora, eu vou ler com vocês aqui um versículo e vou estar dando uma explicação, né? Daquilo que eu vivo e da maneira que eu consigo vencer isso. Porque eu já sofri demais com a ansiedade, ao ponto de ter batedeira no peito, de parar até no hospital para ter que fazer um eletro para saber o que estava acontecendo, porque achei que fosse ter alguma coisa. Devido à ansiedade, né? De querer resolver tudo da minha maneira, do meu jeito, na minha hora. E quando não acontecia aquilo que eu queria, então eu sofria muito com isso, entre tantas outras coisas que estavam aí. Mas hoje então eu vou falar aqui com você. Se você também passa por isso, você é ansiosa, então presta atenção e medita comigo aqui nessa palavra. Olha só, está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6. Então ele fala: não estejais inquietos, ansiosos, né? Por coisa alguma. Olha só, coisa alguma. E quando Deus ele fala assim, ele generaliza, porque ele não está falando, olha, você não fica inquieto com a tua saúde, ou com o teu casamento, ou com a tua amizade. Não, é por coisa alguma. Então, todas as situações que você enfrentar, Deus ele nos dá esse caminho. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, agora eu vou continuar lendo aqui. Antes, as vossas petições sejam em tudo. Tudo. Quando ele fala tudo, é tudo. Isso nós devemos aprender também, porque Deus ele quer nos ajudar e ele deixou aqui na palavra dele bem simples e claro que a gente deve colocar tudo diante dele, né? Então ele está falando assim, olha, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Então, o que ele está nos orientando? Que a gente deve chegar até ele e colocar diante dele tudo que a gente está passando, tudo que está nos deixando ansiosos. E aí, é um perigo a ansiedade. Eu sei disso porque eu já passei, e você sabe também. Então, porque ela é um perigo? Porque ela é causada única e exclusivamente, sabe por quem? Pela dúvida. Pela dúvida. Quando você está em dúvida, aí você acaba ficando ansioso, né? Então, toda pessoa que é ansiosa, ela não crê exatamente na providência de Deus. Ela não crê na providência divina. Então, é justamente aí que entra a dúvida. E aí a dúvida fica em alta e quem fica em baixa? A fé. A fé fica lá embaixo e a dúvida lá em alta. Então, tá aí. Essa razão
porque as pessoas então são movidas pelas emoções, porque elas não acreditam que Deus possa fazer algo. Elas vão sendo movidas pela emoção e aí o sofrimento aumenta e cada dia mais, dependendo da situação, vai vindo o sofrimento, né? Agora, vou te revelar. Qual é o segredo? A fé plena. A fé plena e a confiança na palavra de Deus. Esses dois segredos, essas duas coisas, se você praticar, esses dois são o segredo para eliminar a ansiedade. Então, qual é o segredo? A fé plena e a confiança na palavra de Deus. Porque essas duas situações, o que elas fazem? Elas eliminam as preocupações causadas pelos problemas. Pode ter certeza do que eu estou te falando, porque Deus ele dá o caminho, a direção. Quando você confia, você entrega na mão do Criador, do Pai, né? Se você tem intimidade com Deus para chamá-lo de Pai, fale com Ele, coloque as tuas ansiedades diante dele e fala: Pai, eu estou passando por isso e isso, eu não quero estar em dúvida, não quero carregar mais isso comigo. E Ele prontamente, Ele ouve e aí no tempo certo Ele te dá a resposta. Então, procure fazer isso. Então, enquanto a fé sobrenatural, ela nasce de Deus. A gente vai tendo essa fé sobrenatural porque existe essa fonte que é Deus. E a dúvida, ela também tem uma fonte, que é o mal, né? Então, o mal, ele é a fonte, ele que é o criador da dúvida, do medo, da ansiedade, de tudo isso. E não é a ele que a gente tem que respeitar e pedir ou não querer desagradá-lo. Não, pelo contrário, temos que desagradar o mal. E como a gente agrada a Deus? Fazendo aquilo que eu acabei de falar, confiando na palavra dele, confiando nele e tendo essa fé plena. E como que você consegue chegar nisso? Lendo, meditando a palavra de Deus. Você vai alcançar isso também, tá bom? Então eu deixo para vocês essa mensagem, espero que vocês meditem. E eu deixo também um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus e au revoir!